Olá! No karatê existe um processo de aprendizado que a gente diz assim: a pessoa começa na faixa branca, vai colorindo a faixa à medida que vai aprendendo a copiar aquilo que o professor, que o sensei está ensinando. E quando a pessoa chega à faixa preta, aí é que ela vai começar a desenvolver o seu próprio karatê. E entender intrinsecamente os movimentos, o porquê. Saber que o kata conta uma história, como ontem, numa excelente aula que o sensei Marcos Piola deu a nós, que cada movimento faz uma pergunta para o outro movimento responder. É interessantíssimo, né? E eu estava pensando na vida eclesiástica, na vida do cristão evangélico na igreja, né? A gente começa a vida cristã numa denominação religiosa, né, que tem o seu conjunto de regras, os seus hábitos, né? Nós sabemos que existem diferenças, né, comportamentais, diferenças na maneira de adorar dentro da igreja, mas não significa que uma está errada e a outra está certa, né? São estilos diferentes, são temperos diferentes, são culturas diferentes, conjunto de hábitos diferentes daquelas pessoas que estão ali, né? O evangelho é o mesmo, né? E muitas vezes a pessoa entra, né, e numa determinada denominação religiosa, se não tem muito estudo bíblico, não tem aprofundamento no estudo bíblico, né, as pessoas se ocupam mais nas manifestações externas, né, do que propriamente no significado, na essência daquilo que estão fazendo. Então, aí, por exemplo, acham que a sua denominação religiosa é a certa, outras são erradas. Existem essas coisas, né? Se não der a paz do Senhor, não é convertido. E eu estava pensando o seguinte, que existem também, assim, atenção, né, focada em dois ministérios principais: pregação da palavra e louvor, né? Sendo que a igreja é um corpo, e como corpo ela é multiforme, ela é multifuncional, né? E eu creio que acontece com todo mundo, né? Você começa a desenvolver algo baseado naquele que você está vendo em cima do altar. Aí você começa a copiar, como no karatê. Essa é a comparação que eu estava fazendo. A gente imita o nosso professor, imita aqueles que estão há mais tempo, né? E depois de um certo tempo, nós desenvolvemos a nossa maneira, né, de entender o Evangelho, de entender a reunião solene, né? Cada um vai ofertar a Deus a sua maneira de louvá-lo, né, de adorá-lo, que envolve também cântico, mas o cântico coletivo, enfim, ou o individual, daquele que está à frente, né, do ministério de louvor. Mas a minha reflexão hoje é sobre um determinado momento em que a gente
para de seguir as regrinhas comportamentais que não passam disso. São regras de convivência, regras de, olha, nós vamos nos reunir assim, para fazer dessa forma, desse jeito e tal. Não tem nada de espiritual nisso, é apenas a maneira de se reunir numa reunião solene, num culto de celebração, e, enfim. Não significa que a outra igreja, que não tem o grupo das irmãs cantando, não tem consagração, não tem escola bíblica, mas de uma outra forma existe um estudo, né? Não significa que esteja errada, né? E a minha esteja certa e a sua esteja errada e vice-versa. E eu tenho pensado nessa nova maneira, né, que a partir de 2020, né, a igreja desenvolveu de se encontrar pela internet, né, a tão criticada igreja online, né, a igreja em casa, né, mas nos faz refletir também que quantas vezes nos reunimos, mas o nosso pensamento está longe, quantas vezes nos reunimos para criticar o serviço dos outros, aquilo que eles estão fazendo, né? E quantas vezes somos criticados numa reunião dessas? É reunião humana, né? Humanos se reunindo, é isso aí, né? E essa situação de 2020 nos mostrou o que é essencial. O que é essencial para a igreja é manter vivo o Evangelho, manter acesa a chama da fé, e nem sempre aquilo que a gente faz dentro da igreja a gente é espiritual, ou a gente vai continuar fazendo, sabe? Nem sempre. Eu passei anos tentando ser uma coisa que eu não era, tentando seguir um modelito que não é o meu. Aí de 3 anos para cá, eu comecei, sabe, o Espírito Santo começou a mexer comigo e falou assim, vem cá, é isso que você quer? Você quer ser isso? Você quer ser correr atrás de uma oportunidade para subir no altar e pregar a palavra? Você quer ser uma pregadora itinerante porque a sua denominação religiosa prioriza muito isso e holofoteia, não existe esse verbo não, tá? Isso é um neologismo, estou inventando uma palavra. Ou seja, coloca no holofote aquele pregador itinerante que não tem a obrigação de ficar dentro de uma mesma congregação convivendo com os irmãozinhos, porque ele é itinerante. Então ele quase não participa da sua igreja, né? Então tem uma série de coisas que eu pensei muito, né? Falei, não, eu sou uma missionária, uma pastora missionária. O meu trabalho não está focado no culto solene, no culto dominical. Meu trabalho não está nos dons e talentos que ficam à frente, que recebem as luzes, que as pessoas olham e invejam. Não, meu talento está no dia a dia. Meu talento, assim, que eu me encontro mesmo,
poder realmente fazer o bem para alguém. Seja uma oração, seja ministrando uma palavra pontual, sabe? Aquela, alguém fala comigo e precisa de uma palavra, e eu abro a boca e sinto que o Espírito Santo deu aquela palavra de sabedoria para aquela pessoa, sabe? E a ajuda material também, é isso que me satisfaz. Eu encontrei o meu lugar. E eu vou te falar, dentro da igreja, do modelo que eu participava, eu era desencaixada, me sentia desencaixada. Era, de uma certa maneira, desencaixada pelas outras pessoas também. Porque não era o meu ambiente, são meus irmãos de fé, mas são outra tribo. Aquela roupa não era a roupa que eu gostava de vestir, que eu me sentia bem. Nossa, quantas vezes eu olho fotos antigas minhas, fazendo como eu era cafona, sabe? E agora não, eu encontrei meu estilo, que sempre foi. É bermuda, chinelo, tênis, camiseta, regata, calça comprida, calça jeans. Não é vestidão, saia, salto alto, maquiagem. Não sou assim. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão aí pra gente. De repente você está numa igreja, está se sentindo um peixinho fora d'água. O problema não são os irmãos. O problema é que você está tentando ser aquilo que você não foi chamado para ser. Mas existe uma tribo só para você. Eu sou a pastora Mônica Sampaio de Mello, dirigente da base missionária Sementeira Divinas Promessas. Nossos cultos são dominicais, às 10 da manhã, mas são cultos restritos, não são cultos abertos não, tá bom? Se você quiser conversar comigo, mande o seu recado, deixa a sua mensagem, tá bom? E eu vou te responder. Fique na paz.